Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Epicteto. Ao refletirmos sobre o comportamento humano e a complexidade das relações, uma verdade se revela. A maneira como julgamos as pessoas, especialmente no que diz respeito às suas experiências de vida, muitas vezes é um reflexo de nossos próprios preconceitos. Hoje, vamos explorar um tema sensível que desperta curiosidade e julgamentos. 7 sinais de que uma mulher dormiu com muitos homens. No entanto, faremos isso sob a luz do estoicismo, de uma forma que busca oferecer compreensão, crescimento pessoal e resiliência, sem qualquer julgamento moral ou superficial. A primeira coisa que devemos lembrar, ao abordar temas como este, é que o estoicismo nos ensina a não nos apegarmos às aparências. Epicteto nos lembra que nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Este princípio nos leva a compreender que grande parte do sofrimento e das preocupações humanas não vem diretamente dos eventos, mas da maneira como os interpretamos. Quando falamos sobre o número de parceiros que uma pessoa teve, estamos lidando novamente com uma percepção social, e não com uma verdade universal sobre o valor intrínseco dessa pessoa. O julgamento baseado em aspectos superficiais é um reflexo das expectativas sociais, que muitas vezes são moldadas por convenções culturais e não por princípios filosóficos sólidos. Na tradição estoica, o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em aspectos circunstanciais, como seu passado íntimo, mas sim em suas virtudes. Os estoicos como Sêneca e Marco Aurélio colocam grande ênfase em qualidades como coragem, sabedoria, justiça e temperança, virtudes que para eles são a verdadeira medida do caráter humano. Portanto, quando a sociedade sugere que o número de parceiros sexuais de uma mulher define algo sobre ela, o estoico vê isso como uma ilusão. A filosofia estoica nos convida a olhar além dessas camadas superficiais de julgamento e a focar no que realmente importa: o caráter moral e a integridade de uma pessoa. Epicteto diria que é uma distorção de nossa mente atribuir importância a esses aspectos externos, pois, no fundo, eles não influenciam as virtudes que determinam nossa natureza. O primeiro sinal que frequentemente ouvimos é o comportamento confiante, ou o modo como a mulher se porta em público. Muitos tendem a associar uma postura mais aberta, expansiva e segura de si com a experiência de múltiplos parceiros. Isso reflete um julgamento comum que coloca a confiança de uma mulher em um contexto limitado às suas interações íntimas. Contudo, ao mergulharmos nos ensinamentos estoicos, percebemos que a autoconfiança genuína não é fruto de fatores externos ou de validação alheia, mas nasce do profundo conhecimento de si mesma. Epicteto, um dos grandes mestres da escola estoica, nos lembra que o que perturba o homem não são as coisas, mas a visão que ele tem delas. Da mesma forma, uma mulher confiante não é aquela que se define pelas expectativas e julgamentos sociais, mas sim pela aceitação de quem realmente é, seus valores e princípios. Dessa forma, o comportamento confiante, que muitas vezes pode ser erroneamente interpretado como sinal de promiscuidade, deve ser visto com uma lente filosófica mais profunda. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro e está intrinsecamente ligada ao caráter, não às circunstâncias externas ou às opiniões dos outros. A mulher que se conhece e vive de acordo com os princípios virtuosos, como justiça, temperança e sabedoria, é uma mulher que está em sintonia com o que os estoicos consideram ser o propósito da vida: viver de acordo com a natureza e com a razão. Autoconfiança, nesse sentido, é a manifestação externa de uma harmonia interna. A distinção que o estoicismo faz entre aparência e essência é crucial aqui. Enquanto a aparência pode sugerir uma confiança superficial, baseada em atitudes ou comportamentos exibidos em público, a verdadeira confiança, aquela que é sólida e inabalável, é fruto de um processo de autocompreensão e alinhamento com princípios éticos profundos.
Não devemos cair na armadilha de confundir uma atitude assertiva com promiscuidade. Pelo contrário, uma mulher que vive de acordo com sua essência, que não se desvia de seus valores por pressões externas, é uma mulher que vive em estado de virtude. O segundo sinal frequentemente associado ao julgamento alheio é o comportamento desinibido. Em muitas sociedades, a mulher que fala abertamente sobre sexualidade ou adota uma postura mais liberal é frequentemente rotulada, vista como alguém com vastas experiências sexuais. Esse tipo de julgamento, no entanto, é uma armadilha enraizada em pressupostos superficiais e muitas vezes infundados. O estoicismo, uma filosofia que prega a virtude e a autodisciplina, nos ensina a olhar além dessas aparências e preconceitos. Para os estoicos, o valor de uma pessoa não se mede pelo que é visível aos olhos dos outros, mas por sua capacidade de viver em harmonia com sua própria natureza. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, nos convida a focar no que está sob nosso controle, nossas escolhas, atitudes e pensamentos. A postura que alguém adota em relação à sexualidade ou liberdade de expressão não deve ser interpretada como um reflexo direto de sua moralidade ou virtude. Isso é um lembrete importante de que não cabe a nós julgar o externo, pois essa avaliação muitas vezes parte de uma perspectiva limitada e condicionada por normas sociais que não são necessariamente baseadas na razão ou na verdade. Em vez disso, o verdadeiro estoico reconhece que a liberdade genuína está em viver de acordo com seus próprios princípios, em sintonia com sua essência, e não se deixar aprisionar pelos padrões ou expectativas dos outros. A liberdade no pensamento estoico não é uma questão de quantas experiências se acumula ao longo da vida, mas sim de viver essas experiências sem ser escravo do desejo de aprovação externa. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, o que os outros pensam ou dizem não deveria nos afetar. A verdadeira liberdade está na quietude de nossa mente, no domínio de nossas emoções e na rejeição dos julgamentos alheios. O comportamento desinibido, portanto, não é um sinal de quantas experiências alguém teve, mas sim de como essa pessoa escolhe viver em conformidade com aquilo que acredita ser correto para si mesma, sem a necessidade de validação externa. Dessa forma, o estoico não se deixa capturar pelas armadilhas dos estereótipos ou das aparências. A verdadeira virtude e liberdade interior residem na capacidade de seguir o que é justo e racional, sem ser corrompido pelas opiniões voláteis e efêmeras daqueles ao seu redor. A preocupação com a visão alheia é, em última instância, uma forma de cativeiro, e somente quando abandonamos essa dependência é que começamos a experimentar a verdadeira liberdade, aquela que vem de dentro e não de fora. O terceiro sinal, muitas vezes debatido em círculos sociais, diz respeito ao histórico de relacionamentos curtos ou intensos. Esse tópico, por vezes visto com certo julgamento, é profundamente complexo e, no entanto, é abordado de forma superficial em muitas conversas. O estoicismo, no entanto, nos convida a analisar essas situações sob uma lente muito mais profunda e sábia. De acordo com os ensinamentos estoicos, o valor de uma pessoa não pode, e não deve, ser mensurado simplesmente pela quantidade ou pela duração de seus relacionamentos. Medir alguém por números e cronologias é uma abordagem rasa, que ignora a verdadeira essência do caráter e das virtudes humanas. Para os estoicos, o que realmente importa é a qualidade com que a pessoa conduz suas interações e como ela lida com aqueles que a cercam. As circunstâncias externas, como a quantidade de parceiros ou a duração de cada relacionamento, são irrelevantes diante daquilo que realmente define uma pessoa, suas virtudes. Neste sentido, uma mulher que, apesar de um histórico de relacionamentos breves ou intensos, age com compaixão, bondade e respeito em suas relações, revela um caráter virtuoso. Seu valor reside não em suas escolhas passadas, mas no modo como ela escolhe tratar os outros. É aqui que o estoicismo ilumina nossa compreensão da verdadeira moralidade. O caráter de alguém se revela não pelos números ou pelos rótulos que a sociedade insiste em atribuir,
mas pela qualidade de suas ações e pela prática constante da virtude em sua vida. Quando observamos uma mulher que demonstra essas virtudes nos seus relacionamentos, vemos alguém que se alinha aos princípios estoicos de respeito e integridade. Uma mulher virtuosa é aquela que, independentemente de seu passado, conduz-se com honra, sempre buscando o bem maior nas suas interações. A virtude, segundo os estoicos, é algo interno, uma escolha pessoal e contínua, que não depende das circunstâncias externas ou do que é dito pelos outros. O que realmente importa é como ela navega por essas relações, tratando os outros com dignidade e buscando a harmonia em suas interações, sejam elas curtas ou duradouras. O quarto sinal trata da maneira como as pessoas se comportam nas redes sociais. Fotos mais ousadas ou a frequência com que alguém compartilha aspectos de sua vida amorosa podem facilmente ser interpretadas como indícios de uma vida íntima movimentada ou descompromissada. Contudo, quando olhamos sob a perspectiva do estoicismo, as aparências enganam, e é aí que o erro de julgamento acontece. As redes sociais oferecem um recorte, uma ilusão cuidadosamente editada da realidade. Aquilo que é compartilhado reflete apenas uma fração do que a pessoa realmente vive, um pedaço isolado de uma narrativa muito mais complexa. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos lembra que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, mas com o que pensamos de nós mesmos. Para ele, o valor da vida não está em como somos percebidos por aqueles que nos observam de longe, mas sim na maneira como interpretamos e julgamos a nós mesmos. Nas redes sociais, essa lição é especialmente relevante, pois somos frequentemente levados a medir nosso valor com base em curtidas, comentários e na aceitação social digital. Mas o estoico sabe que isso é uma armadilha. O verdadeiro sábio não se deixa afetar por essa avaliação superficial. No estoicismo, há uma clara distinção entre o que está sob nosso controle e o que está fora dele. As opiniões alheias se encaixam na categoria do incontrolável. Por isso, gastar energia tentando manipular a percepção dos outros é visto como inútil. Um dos maiores erros que podemos cometer é tomar como verdade aquilo que os outros publicam ou aquilo que eles pensam a nosso respeito. A verdadeira sabedoria reside em compreender que cada um projeta nas redes sociais uma versão fragmentada, muitas vezes idealizada, de si mesmo. Ignorar esse fato é cair na armadilha de julgar a totalidade de alguém por aquilo que se vê através de uma tela, um julgamento que inevitavelmente será incompleto e, na maioria das vezes, errôneo. O quinto sinal, frequentemente debatido entre amigos e conhecidos, é a observação de que uma mulher está constantemente cercada de homens ou imersa em ambientes sociais predominantemente masculinos. Esse cenário, muitas vezes, desperta comentários, julgamentos e suposições sobre sua vida pessoal. Mas aqui é essencial lembrar o ensinamento do estoicismo. O julgamento externo é, em sua essência, vazio e sem valor. O estoicismo nos ensina a focar naquilo que podemos controlar, nossas próprias ações e respostas ao mundo, e a ignorar o que está fora do nosso domínio, como a opinião alheia. Quando permitimos que os julgamentos dos outros afetem nossa percepção de nós mesmos, estamos cedendo ao controle de forças externas, o que contraria a base da filosofia estoica. Sêneca, grande filósofo estoico, afirma que uma vida boa é uma vida que não se envergonha de si mesma. Esse pensamento nos convida a refletir sobre o que realmente importa: o caráter que manifestamos em nossas ações diárias. As suposições feitas por outras pessoas são fundamentadas em percepções superficiais e, muitas vezes, equivocadas. A sabedoria estoica nos lembra que nossa dignidade não deve ser abalada por suposições, especialmente quando essas se baseiam em companhias ou contextos sociais. O que realmente importa é a virtude com que vivemos, a retidão de nossas escolhas e a integridade de nosso caráter. O sexto sinal, muitas vezes subestimado, é a opinião de terceiros, especialmente quando surgem através de comentários de conhecidos ou rumores.
É fácil cair na armadilha de aceitar essas impressões superficiais como verdades, mas devemos lembrar que esse é, possivelmente, o mais enganoso dos sinais. A razão para isso é simples. Essas opiniões raramente estão enraizadas em fatos concretos, sendo, na maioria das vezes, um amontoado de suposições, interpretações pessoais e, claro, fofocas. O que se espalha de boca em boca é filtrado pelas percepções, emoções e preconceitos de quem está falando, e não pela realidade. O estoicismo nos convida a nos afastarmos de tudo o que está fora de nosso controle, e isso inclui, de forma categórica, as opiniões alheias. Não podemos evitar que as pessoas falem, comentem ou formulem julgamentos sobre nós ou sobre os outros, mas podemos controlar como reagimos a essas palavras. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra que a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Este ensinamento nos desafia a não permitirmos que nossa tranquilidade seja abalada por aquilo que não podemos mudar, como as impressões e julgamentos dos outros. O que os outros falam sobre uma pessoa, seja em um momento de distração ou em uma roda de amigos, não deve jamais ser nosso critério de avaliação de caráter. As palavras, muitas vezes, são como ventos que mudam de direção a cada instante, sem fundamento sólido. O sétimo e último sinal, que muitos consideram relevante, é a forma como uma mulher aborda seus relacionamentos passados. Esse aspecto pode parecer simples à primeira vista, mas carrega uma complexidade social profunda. Vivemos em uma sociedade que, historicamente, impõe às mulheres um fardo desproporcional sobre a maneira como elas falam, ou deixam de falar, sobre suas experiências íntimas. Há uma expectativa cultural para que as mulheres mantenham silêncio, escondam suas vivências e, em muitos casos, carreguem uma culpa que não lhes pertence. No entanto, o estoicismo nos lembra que a virtude está na verdade e na honestidade, e não na conformidade com normas sociais injustas. Ao falar abertamente sobre seu passado, uma mulher não está, de forma alguma, se vulnerabilizando ou se expondo indevidamente. Pelo contrário, essa atitude frequentemente revela uma confiança sólida em seus próprios valores e na sua compreensão de si mesma. No contexto estoico, a coragem de expressar a verdade, especialmente em relação às experiências vividas, é um sinal de sabedoria e autoaceitação. Para os estoicos, a verdade não é algo a ser temido ou disfarçado, mas sim uma virtude essencial que traz paz interior. Quando uma mulher compartilha sua história sem receios, ela não apenas desafia os padrões sociais, mas também demonstra uma integridade que transcende a opinião pública. A palavra de Epicteto ecoa aqui com uma força inegável. O que perturba o ser humano não são os eventos em si, mas a visão que ele tem deles. Aplicando esse princípio ao tema dos relacionamentos passados, é claro que a maneira como alguém encara e fala sobre suas vivências não deve ser julgada pela sociedade, mas sim pelo próprio indivíduo, que compreende a profundidade e o significado dessas experiências. Falar sobre o passado, portanto, é um exercício de libertação, uma oportunidade de afirmar a própria história com dignidade e autenticidade, sem medo de repercussões externas. Em conclusão, ao discutirmos temas como esse, precisamos sempre lembrar dos princípios estoicos. A verdadeira virtude reside em como lidamos com o que está sob nosso controle e em como reagimos ao que nos acontece. O número de parceiros que uma pessoa teve não define seu valor. O que importa é sua capacidade de viver de acordo com suas virtudes, de ser justa, sábia e corajosa. E agora pergunto a você que nos acompanhou até aqui. Até que ponto você julga as pessoas pelo que você vê, ao invés de pelo que realmente são? Como o estoicismo pode mudar a forma como você vê os outros e a si mesmo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te trouxe um novo ponto de vista, deixe seu like, se inscreva no canal e comente e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar também. Dividir conhecimento é uma das formas mais poderosas de criar impacto.
E antes de sair, confira o vídeo que vai aparecer na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te trazer ainda mais valor. E até o próximo vídeo.